eu trouxe dois vídeos aqui da indústria, um de altura e um de espaço confinado, para contextualizar um pouquinho, vocês visualizarem algumas coisas que a gente vai ver durante a aula de hoje, tá? Referente a espaço confinado e altura, que tem tudo a ver com a nossa SAP número 2, para a gente encerrar esse assunto da SAP número 2 lá, porque se descobriu lá que teve o acidente, os erros ali e tudo mais, né? E lá é uma atividade em espaço confinado e em trabalho à altura. Então vamos aqui para o vídeo. No seu dia a dia de trabalho, talvez chegue um momento em que você vai precisar atuar num espaço confinado. Você sabe o que é isso? Espaço confinado são galerias, tubulações, silos ou tanques. Enfim, são locais com entradas e saídas limitadas ou pouca ventilação e oxigênio. São locais com condições difíceis de trabalho e onde você vai precisar de muita orientação e concentração para trabalhar com segurança. O risco atmosférico é a maior causa de acidentes dentro de um espaço confinado. A falta de oxigênio, por exemplo, pode causar asfixia e até a morte. Nesse caso, a pessoa fica confusa, agitada e desorientada, assim como acontece num afogamento. Agora, a combinação de oxigênio e combustível traz o perigo de uma explosão. Dentro de galerias também podem existir riscos como gases tóxicos. Por isso, é importante verificar qual é o tipo dessa galeria e qual atividade será realizada. O contato com secreções e matéria orgânica em decomposição pode causar doenças. Para evitar situações como essas, é preciso promover a ventilação e a exaustão desses ambientes para reduzir a concentração de substâncias nocivas no ar. E, além disso, é fundamental utilizar vestimentas impermeáveis para impedir o contato com a pele. Todos os espaços confinados são inseguros, até que as condições mínimas de segurança e saúde sejam estabelecidas, a começar pela análise preliminar de riscos. Só através dela, a permissão para entrada ou trabalho por escrito pode ser emitida. É isso mesmo, Sidmar? Sim. Para iniciar uma atividade em espaço confinado, devemos conhecer bem o ambiente que vamos trabalhar. Uma análise preliminar de risco consistente, bloqueio das interferências e medição dos gases são medidas que tornam o ambiente mais seguro. Somente com condições atmosféricas aceitáveis é que podemos iniciar a atividade. É importante ter sinalização clara proibindo a entrada de pessoas não autorizadas no interior do espaço confinado. Quando os trabalhos estiverem paralisados, além da placa de advertência, devem ser previstos dispositivos para impedimento da entrada. Se você vai ser um supervisor de entrada, um vigia ou trabalhar em espaços confinados, primeiro deve receber um treinamento específico com conteúdos necessários para que realize sua função seguindo todos os procedimentos para garantir a sua segurança e a dos seus colegas. Na hora de pegar no batente, só com os equipamentos de proteção individual. Eles variam conforme a complexidade do serviço. No caso de atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, só pode entrar com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Lá dentro, os equipamentos de proteção coletiva garantem a sua segurança e a de seus colegas. Isso mesmo. Como equipamento de proteção coletiva, nós temos o controle e bloqueio de energia, nós temos o medidor de gases que monitora todo o gás dentro do ambiente, nós temos exaustores e todo tipo de equipamento de resgate que nos proporciona um ambiente seguro de trabalho. É dever de todo trabalhador, portanto seu também, cumprir os procedimentos e as orientações recebidas, avisar ao vigia e ao supervisor de entrada se perceber alguma situação de risco e usar de maneira correta os equipamentos fornecidos pela empresa.
Isso mesmo, a empresa fornece vários equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e qualifica todos os funcionários para trabalhar em espaço confinado. Além disso, na empresa nós praticamos o cuidado ativo, que é eu cuidar do meu colega cuidar de mim e eu deixar que meu colega cuide de mim. Mas todas essas medidas não seriam eficazes se cada um não fizer a sua parte. O supervisor de entrada confere as condições e os riscos do espaço confinado e mede o nível de oxigênio existente. Tudo ok, ele emite a permissão de entrada antes do início das atividades. Ele executa os testes e confere os equipamentos e os procedimentos previstos, assegura a disponibilidade dos serviços de emergência e salvamento, cancela as atividades quando necessário, encerra a permissão de entrada no fim do dia e também pode trabalhar como vigia. E por falar em vigia, é dele a responsabilidade de conferir quem entra e quem sai do espaço confinado. Ele fica na entrada do local em contato direto com os trabalhadores autorizados. Ordena o abandono do espaço sempre que percebe algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa ou qualquer condição desfavorável. Adota os procedimentos de emergência, como acionar a equipe de salvamento quando necessário. Ele também protege e monitora os trabalhadores autorizados. Qualquer outra atividade que possa comprometer o seu dever não é permitida. Hoje você aprendeu. A falta de ventilação dentro de um ambiente confinado faz aparecer os riscos atmosféricos, como a falta de oxigênio. Só entra quem foi treinado e quem tiver a permissão de entrada e trabalho por escrito. Medidas de segurança como essa evitam acidentes. E o supervisor é responsável pelos testes dos equipamentos. Ele também pode trabalhar como vigia e, assim, monitorar a entrada e saída de cada trabalhador. Hoje você aprendeu como é complexo trabalhar em espaços confinados. Perder o fôlego lá dentro por conta de falta de cuidados não dá. E aí, gente, um pouquinho também da questão do trabalho em altura, tá? Esse é rapidinho, não vou tomar muito tempo, né? A gente já vai para a aula, tá? A aula vai girar sobre esses assuntos. Só um minuto. Vamos lá. Quem trabalha numa construção olha todo mundo por cima, mas não vai se achando. O tombo pode ser grande se não tiver com os pés firmes no chão. Então, todo cuidado é pouco. Se o serviço ou reparo for longe do térreo, ninguém sobe nenhum degrau sem antes passar por um treinamento. No curso de capacitação para trabalho em altura, prática e teoria sempre andam juntas. A conversa gira em torno de normas e regulamentos, análise de risco e condições de impedimento, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e o que fazer se a situação ficar preta. O treinamento deve ser dado a cada 2 anos, mas peça para repetir a dose se o cenário for alterado ou se você mudar de empresa e ficar mais de 90 dias afastado do trabalho. Terminou o curso? Parabéns! Agora você está devidamente certificado. Pode até levar uma cópia do diploma para pendurar no seu quarto. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto para começar a subir. Antes, a sua saúde física e mental vão ser testadas. Então, pessoal, ó, só para contextualizar vocês, a gente viu alguns vídeos aí que eles vão ilustrar o que vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então, relembrando aqui, ó, sala de Itumbiara, tá? Temos até o dia
7 de maio para realizar todo o conteúdo aqui desta matéria, tá? Lembro para vocês que a SAP número 1 entrega até o dia 19 de abril, ideal aí, valendo a pontuação máxima. A 2, 26 de abril. E a 4, ideal aí até dia 3 de maio, para a gente ter antecedência aí nessas entregas aí e não se atropelar, ok? De qualquer forma, a data limite, 7 de maio, tá bom? Hoje nós temos aí a terceira aula, né, da UC de rotinas de segurança, tá bom? Se vocês forem aqui na aba videoaula, ó, nós temos a aula 1 falando da SAP número 1, que é aquele checklist lá, das condições ambientais e tal. Nós temos a aula 2, que foi da semana passada, onde a gente falou bastante da nossa investigação de acidente, né? A gente repassou algumas coisas do diagrama de Ishikawa, que vocês vão praticar também, né? Vão ter aulas complementares aí no encontro presencial. Eu falei, né, que tinha sido realizada uma atividade de limpeza de uma caixa d'água, tá? Na SAP, onde o texto lá diz que a pessoa caiu da altura lá, se machucou, fraturou lá, e foi para o hospital e depois foi a óbito, né? E a gente não estava sabendo daquela manutenção. E aí vocês, como técnico de segurança, tem que encontrar as causas raiz, né? Pelo menos 3, e propor aí medidas de correção, né? Plano de ação aí para corrigir esse problema, para não acontecer no futuro algo parecido, não acontecer de novo. Né? Basicamente é isso, tá? E aí eu falei o quê? Que dentre outras coisas tinha a questão lá da permissão de trabalho de não ter sido de não ter ninguém da segurança para liberar aquelas atividades. Por que eu falei sobre isso? Porque hoje a gente vai ver o complemento, a parte para a gente fechar essa questão da SAP número 2, que eu acho essencial, que é o trabalho à altura e o espaço confinado. Então, dentro desse treinamento, os trabalhadores que intervêm nessas áreas, eles precisam estar capacitados, ter esse treinamento complementar de altura e de espaço confinado. E aí, no treinamento, a gente aprende que essas atividades, elas são atividades não rotineiras, não são atividades do dia a dia, são atividades peculiares que devem preceder dentro das regras que as duas NRs traz lá, de permissão de trabalho, de autorização, de uma análise de risco antes dessa atividade ser iniciada. Alguém tem que liberar ela. E aí, como não tinha ninguém de segurança, não houve liberação. Então, a gente vai trabalhar nisso hoje. Tá ok? Estão me escutando direitinho aí? Tudo certo, né? Tá? Então, para quem não lembra, essa aqui é a foto que eu falei, ó. Era esse serviço aqui que deveria ser feito, né? Da pessoa subir lá na altura, então nós temos trabalho em altura porque, né, tem altura aqui, é próprio trabalho dentro da caixa. A limpeza, a faxina ali dentro daquela caixa lá é feita através de escadas, então tudo que passa de 2 metros de altura a gente sabe que é o trabalho em altura, e como a caixa d'água tem algumas características que a gente vai ver hoje na aula de hoje, a gente vai entender que também é um espaço confinado, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Certinho, gente? Tudo bem aí, meninas? Lohane, Tudo ok. tá? Já entenderam lá o contexto do que é para fazer na atividade, porque hoje é quase um complemento, tá? Como a gente não tem nenhuma situação de aprendizagem que fala específico ou somente de altura ou de espaço confinado, eu trago nessa atividade e aproveito para fazer esse complemento, tanto da norma da NR 35 quanto da 33, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso slide aqui, para vocês terem algumas noções básicas. Antes da gente iniciar com essas noções básicas, olha só, essas noções básicas que vocês têm durante o curso sobre a NR 35, ela não te deixa apto a subir em altura, tá? Por que eu falei isso? Porque o trabalho em altura, ele depende, a gente vai ver isso na norma, que a empresa tem que fazer o treinamento do trabalho em altura, que vai ter as características, vai ter a ver com o tipo da empresa, o tipo de trabalho que é feito na empresa ao qual vocês forem contratados, ok? Se vocês forem contratados e nunca subirem em altura, não precisa ter obrigatoriamente o treinamento da NR 35, ok? Então, por isso que eu nem aconselho aí a fazer por fora esse treinamento de trabalho à altura ou treinamento de NR33, porque de repente você vai pagar por um curso que talvez você não vá usar ele, não vai ser usual, né? E o do trabalho à altura ainda tem uma característica, você pode fazer ele fora, mas vai ter que repetir ele quando você estiver numa empresa que tiver trabalho à altura, ok?
Então, vamos lá para a gente ter algumas noções básicas, tá bom? Olha só. Dentro dessa introdução aí ao trabalho em altura, a gente tem que entender o que, que é esse trabalho em altura. Que momento das atividades ali que eu estou realizando que vai ser trabalho em altura e eu vou ter que seguir todos os requisitos ali da NR35. Então, apesar de ser uma realidade aí em muitas profissões, como a construção civil, manutenções de edifícios, instalações, estruturas, né? Qualquer atividade ou qualquer atividade que seja realizada acima, né, igual ou superior a 2 metros de altura, já se enquadra aí dentro da NR35, tá? Então, atividades ou tarefas, né? Atividades ou tarefas, onde você esteja a mais de 2 metros do solo, né? De um local onde você pisa, tá? Onde não há fator de queda, né? Então, qualquer atividade superior a 2 metros de altura, que é um requisito mínimo da norma, tá? Requer cuidados especiais e você deve seguir a NR35, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos básicos aqui, tá? Em relação à norma, tá? Então, essa definição de trabalho em altura tá lá na NR35, lá logo no início ali, a gente tem aqui. Toda e qualquer atividade executada acima de 2 metros do nível inferior ao qual você está pisando, né? Do solo ali, tá? Onde haja risco de queda do trabalhador, é considerada aí uma atividade ou um trabalho em altura. Isso é uma definição que não é o José que está falando, não é o Senai que está falando, é a NR35, tá? Então, a NR35 ela trata especificamente dessas atividades em altura, normas, requisitos mínimos aí de proteção para prevenir os acidentes aí, situações de risco nestas atividades acima de 2 metros do nível inferior, do solo, do piso que você está, ok? Por que que eu estou falando isso e repetir? Porque, veja bem, se você estiver num prédio, numa casa, aliás, se você estiver num prédio lá no 5º andar, tá? Fazendo a pintura lá, sei lá, o trabalhador tá fazendo a pintura lá da parede do 5º andar do apartamento, do lado interno deste apartamento, tá? Então, só porque ele tá no 5º andar não significa que é um trabalho à altura, tá? Porque como ele está na parte interna do prédio, eu vou considerar ali o solo ao qual ele pisa, onde o fator ali que vai possibilidade de gerar queda ou não, ok? Então, tem a ver com o fator de queda ali, tem a ver com a distância que ele possa ter de algum piso, algum solo ali, que ele pode ser projetado ou vir a cair, tá? Então, essa distância é de 2 metros de altura. Certo? Tá entendido isso aí? Não dá para confundir, não, né? Não, né, Dagvaldo? Tudo certo. Sim, Então, professor. beleza. Então, sempre tem que ter esse fator de risco, esse fator de queda, tá? Com diferença de nível, tá? De nível ao qual você pisa. Certinho? Agora, se fosse uma manutenção do lado externo do prédio, qualquer manutenção que passasse de 2 metros, altura. Certinho? Vamos lá. Algumas atividades típicas de trabalho em altura incluem manutenção de torres, estruturas elevadas, trabalhos em telhados, andaimes, dentre outros, tá? Até subir na escada para trocar uma lâmpada, né? Se essa lâmpada tiver a mais de 2 metros de altura, aliás, se você for subir mais de 2 metros de altura nessa escada, já é considerado um trabalho à altura. Já tem que usar a proteção, o cinto, etc., criar uma linha de vida, etc., etc., tá? Para garantir aí a saúde desse colaborador. Pontos importantes aí, tá? Prevenção de acidentes. Trabalho à altura por si só, gente, apresenta riscos significativos, como quedas de objetos, né? Pode gerar aí situações de choque elétrico, né? Então, choque elétrico. Então, manter a segurança é essencial para prevenir acidentes graves. Normalmente, quedas de altura são acidentes de médio ou de grande gravidade, ok? Aí o da altura passou de 2 metros ali. Se você cair de 2 metros de altura, Dagvaldo, já tem a chance de você fraturar uma perna, quebrar um braço, ficar paraplégico, ir a óbito, se bater a cabeça, né? Então já é um fator de risco alto, tá?
Então, prevenção de acidente, pode falar, Degvaldo. Lá no meu serviço, essa semana, estava instalando umas câmeras, né? Cortaram as Uhum, câmeras de lá e instalando. Aí eu postei lá no grupo, não sei se você viu eles instalando lá uhum, tudo, qualquer jeito, sem cinta. Eu falei para ele, sabe? Eu estava uhum. fazendo curso. Eu vi a foto, até E, vi a foto do pessoal comentando. uhum, e que ele estava se arriscando. Aí ele falou assim, e tia, que como a gente trabalha lá na escola, ele chama a gente de tia, né? Você Uhum. quer ver perigo, você tem que ir na Temark, nós só 30 metros de altura sem segurança nenhuma. Eu falei, pois é, mas se cair de lá, quem vai morrer é você. Gente, não é brincadeira, nem é para assustar ninguém, mas eu já vi pessoa fraturar, tá? Menos de 1 metro a pessoa fraturar, quebrar braço. 1 metrinho, gente. A gente tá falando de 1 metrinho, a gente tá falando de subir numa mesa, subir numa bancada. A pessoa não é 2 metros e a pessoa cai e quebra o braço. Então, assim, 2 metros para cima já pode ocorrer até óbito, tá? Então, é porque aqui não é perigoso, não. É só 3, 4 metros. Perigoso é lá na empresa com 30. Isso, desculpa aí, não cola. A norma não enxerga dessa forma, tá? Nem a norma e nem as estatísticas, tá bom? Então, além de questão de prevenir acidente, tem a questão do cumprimento da legislação também, Dagvaldo, tá? Então, o acidente é a saúde, a segurança do colaborador, a integridade física dele. E a legislação é a parte de a empresa pode ser multada por isso, tá? Então, no Brasil existe lei, essas normas regulamentadoras, elas são consideradas como lei, tá? Para a parte trabalhista. Então, ele estabelece esses requisitos mínimos para trabalhar em altura. Se a empresa está descumprindo exigências legais, tá? Por, por ser algo obrigatório, tá? Ela está sujeita às penalidades aí. Responsabilidade aí legal mesmo, financeira, de multa, embargo, interdição e tudo mais, tá? Isso aí é tranquilo, né? Você paga a multa, tá tudo certo. Agora, sujeito aí a alguém morrer ali naquela empresa, tá? É porque, como eu falei, não sei se falei para essa turma, mas já falei em outra turma. A pessoa sempre fala isso, isso aí não é perigoso, não, né? Sempre a pessoa que está te relatando, ela vai falar essas desculpas. Eu trabalho há muito tempo, não tem perigo, não. Se cair, não quebra, não. Por que que a pessoa fala isso? Porque ela nunca caiu, tá? E geralmente o que caiu não fala isso, geralmente o que caiu fica com medo, usa o EPI depois, ou foi a óbito e não tem testemunho dele ali, ok? Então, é por isso. Então, isso aí é falta de cultura de segurança, tá, Degvaldo? E aí tem um detalhe que eu falei, Dagvalda, que é a mesma coisa que a gente comentou na aula passada. Ah, mas é um terceirizado, é alguém que veio fazer serviço. Se machucar dentro da empresa, se cair dentro da empresa, a empresa tem responsabilidade. Mesmo ele sendo funcionário terceirizado, prestador de serviço, funcionário de outra empresa, tá? Então o buraco realmente é mais embaixo, tá? Mas enfim, é difícil mesmo o pessoal convencer o pessoal, é complicado, tá? Então, cumprimento de legislação, prevenção aí da integridade, prevenção de acidentes, né? Integridade física do colaborador. Redução de custos, tá? Por quê? Porque acidente pode gerar muitos custos, diretos e indiretos, até processos, né? Então, ajuda a prevenir perda de dinheiro, né? E conservar a reputação da empresa. Ninguém quer trabalhar numa empresa que sabe que morreu gente, que tá o povo morrendo, machucando, se acidentando a todo momento. Certo? Principais riscos e perigos associados aí às atividades em alturas. Quedas. Um dos principais riscos da altura é a possibilidade de queda, tá? A altura é o risco, a queda é o acidente, tá? Que pode causar lesões graves e até fatais. Normalmente ele não te dá muita margem, tá? Para ser só um susto, não. A pessoa tem que ter muita sorte de cair de mais de 2 metros de altura e ter sido só um susto, não se machucar nada, não ser um acidente grave, ok? Não ter nenhum tipo de lesão. Essa ameaça em relação a essa probabilidade de quedas, né, está presente em todas as etapas do trabalho em altura, desde o acesso, tá, por uma escada, até a realização da tarefa, né? Então, exige atenção o tempo inteiro dos trabalhadores. Por isso que eles têm uma capacitação, eles têm que fazer o treinamento lá, com carga horária, com temas definidos, com primeiros socorros lá, com técnicas de ancoragem, como colocar um cinto, etc. Faz tudo isso lá na prática, tá ok?
Outras situações associadas à altura, choques elétricos, tá? Quando esses trabalhos são desenvolvidos em proximidade com eletricidade, tá? E exposição a situações ambientais adversas, como vento, chuva, sol intenso, temperatura, o clima, né? Condições que também podem levar a problemas de saúde, né? Desidratação, insolação, hipotermia, entre outros, que a gente já estudou aí, né, no módulo passado. No módulo, no módulo passado, desculpa, que a gente já viu superficialmente essa questão dos acidentes aí e que a gente vai estudar na próxima matéria, que é de higiene ocupacional. Equipamentos de proteção individual aí relacionados à altura. Para garantir a segurança dos trabalhadores, a norma NR35, ela diz que o colaborador tem que usar os EPIs específicos para essa atividade à altura, tá? Então, aqui do lado direito vocês estão vendo algumas imagens, tá? Capacetes, né? Aí você vê um capacete num modelo diferente, aquele capacete tipo de escalada, tá? Equipamento de trabalho à altura. Essa cadeirinha que vocês estão vendo aí do lado esquerdo do capacete aí, ó, o famoso balancim, tá? Uma pessoa fica lá pendurado nela aí do lado de fora do prédio, do galpão lá, fazendo as atividades sentadinho, penduradinho lá, tá? Cintos de segurança, tipo paraquedista, ou, né, costal, enfim, similar, tá? Óculos, luvas, né, máscaras quando for o caso. E aí tem cordas, né? Cordas, talabartes que são utilizadas também aí para a produção dos colaboradores, tá ok? Então, é essencial o uso de equipamento de produção individual, para o trabalho à altura, ou que seja para a proteção da altura, tá? Esses equipamentos são projetados especificamente para proteger o colaborador de riscos específicos associados a esse tipo de atividade, como quedas, choques elétricos e exposição a intempéries, né? Chuvas, questões do tempo que eu falei. Os principais EPIs utilizados incluem cinto de segurança, tá? Talabate, tá? Que é uma espécie de fita ali de segurança para você se conectar à linha de vida, a um ponto de ancoragem. Cordas, capacetes, botas antiderrapantes, luva de proteção, óculos e outros equipamentos inerentes aos riscos da atividade. Vai fazer pintura, vai ter que ter a máscara e outros riscos ali associados, tá? A atividade ali que vão além da altura, tá? É fundamental que os trabalhadores recebam treinamento adequado sobre a correta utilização dos EPIs para altura, tá? Como usar, como fazer a manutenção, tá? Tudo direitinho tem que ter no treinamento da NR35. Muitas falhas podem acontecer, gente, na questão da conservação desses equipamentos ou na correta utilização. Tá colocando o cinto de forma errada, tá colocando o capacete de forma equivocada, não tá utilizando os mosquetões ali para se conectar a pontos de ancoragem. Por isso, as responsabilidades elas são compartilhadas. Ela é tanto do empregado quanto da empresa, tá? Todos têm que estar imbuídos aí nessas preocupações aí de segurança, que a gente aprende todas elas. A pessoa que vai trabalhar em altura vai aprender todas elas, ok? Alguém quer perguntar? Tem uma mãozinha levantada? Era daquela hora ou quer perguntar? Pode perguntar. Não, Dagvaldo, era daquela hora que a mãozinha tá levantada aí, achei que queria perguntar alguma coisa. Não? Tudo certo? Então vamos... Não, tá naquela hora mesmo. Tá, então vamos seguir aqui. Então aqui a gente tem aqui procedimentos de acesso e posicionamento. Primeira coisa, isso a gente aprende também no treinamento, tá? Mas a gente tem que ter essa noção aí enquanto técnico de segurança, assim, mesmo que a gente não vá subir em altura, vá só liberar a atividade. Avaliação do local é o primeiro passo, tá? Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, olha o que não aconteceu na SAP, Dagvaldo. Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, é essencial fazer uma avaliação minuciosa do local de trabalho. Isso inclui verificar condições do piso, estabilidade de estruturas, presença de obstáculos, disponibilidade de ponto de ancoragem seguro, tá? Essa análise é antecipada, tá? E ela ajuda a identificar
riscos e definir os melhores procedimentos, melhores ações para aquela atividade, tá? E aí, diante da análise, o que tiver ali de não conformidade, eu corrijo. Se não for possível corrigir, eu não libero a atividade, tá? Se tiver tudo ok, aí é liberada a atividade, tá? Através do instrumento que pode ser a permissão de trabalho, tá ok? Segunda etapa, escolha de equipamentos. Com base na avaliação, você vai selecionar os EPIs, tá? O sistema de acesso e posicionamento dos equipamentos, como, por exemplo, onde eu vou colocar a minha escada, onde eu vou ancorar ela, onde eu vou amarrar, onde vai ser o meu ponto ali, onde eu vou conectar o meu cinto, tá? Essa é a definição ali depois da análise inicial. Isso é, né? Isso pode incluir questões aí envolvendo não só escadas, mas também plataformas móveis, cordas, cadeiras, né? Pontos de ancoragem, cadeiras de suspensão, entre outros dispositivos aí para trabalhar em altura, tá? Então, essa escolha e análise ela é feita antes, tá? Terceira etapa, posicionamento seguro. Uma vez no local, é essencial adotar uma posição de trabalho estável, equilibrada e segura. Isso é ensinado no treinamento, que a gente não sabe se o colaborador fez ou não fez a reciclagem, tá? Isso envolve uso do cinto de segurança, sistema de retenção, né, que é o sistema onde ele vai colocar ali, se conectar para poder trabalhar, tá? E outros recursos que mantenham o trabalhador firme, posicionado e evite a queda. O posicionamento correto permite que o trabalhador realize atividades com segurança, tá? E também com eficiência. Ok? Então, não necessariamente precisaria ter um técnico entrando junto com ele lá na caixa d'água, mas alguém tinha que ter feito essa avaliação antes, mostrado para ele ali e liberado da atividade, tá? Sistemas de ancoragem. O que são sistemas de ancoragem? Ancoragem é um ponto de fixação seguro e estável, o qual o sistema de proteção, né, se torna um sistema de proteção contra quedas, tá? Então, quando você tem um ponto de ancoragem e ele é estável, e você se conecta a ele, tá? Esse ponto ele garante que não haja aí queda direta, né? A pessoa não seja projetada direto ao solo, ok? Esses pontos de ancoragem devem ser, primeiro, projetado e instalado corretamente. Ou seja, ele já tem que existir antes da pessoa fazer a atividade, né? Capaz de suportar forças geradas em qualquer queda, ou seja, dependente do peso da pessoa, ela tem que suportar ali o peso da pessoa que está trabalhando, de uma ou de mais pessoas. Eles podem estar localizados em estruturas e equipamentos fixos ou móveis, garantindo a segurança do trabalhador durante todo o deslocamento, tá? Ou durante toda a atividade, ok? Ancoragem é um sistema, então, eu vou aqui na internet mostrar para vocês, ó, pontos de ancoragem NR35. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são pontos de ancoragem, são grampos, olhares que são instalados, tá? A fim de evitar que a pessoa venha a cair, tá? Então, ó, aqui colocado na parede, aqui feito através de cordas, tá? Aqui outro aqui, ó, né? Chumbado e parafusado, aqui tem mais, ó, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? Ó, estão passando o cabo de aço aqui, ó, e você se conecta nele, ó, ancoragem também. Aqui, ó, essa imagem que é muito boa, ilustra bem, ó, tá vendo? Então, ó, tem a fita aqui que suporta o peso no qual ele conectou o talabarte dele, tá vendo? Ó, linha de vida, tá? Feita através de cabo de aço de fita que aguenta o peso, tá vendo aqui, ó? Tá? Aqui, ó, foi feita através de cordas, ó, tá vendo aqui, ó? Tem que essas cordas aqui tem as pontas amarradas no local específico e aí o camarada tá conectado à corda. Aqui, ó, em pontos ali fixos da estrutura do prédio, por exemplo, ó. Tá? Então, tem vários e vários tipos. Detalhe desses pontos de ancoragem. Eles são instalados e tem que ter certificado aí, né? Aliás, tem que ter anotação de responsabilidade técnica.
dependente do modelo. Então, quando ele existe, tá? Não faz parte da estrutura e não é estrutura temporária, é estrutura fixa, ele deve ter uma RT, que o engenheiro deve ir lá e certificar de que aguenta X pesos, de que a pessoa não vai cair, etc, etc, tá? Então tem vários tipos aqui, ó. Vários tipos, tá? Então tem os pontos fixos, os fixos tem que ter RT, e se eu fizer ele temporário, da mesma forma, ou se ele for conectado à estrutura, igual tá aqui, ó, essa estrutura da escada, ou, né, da escada tipo marinheira, ela deve suportar o peso, tá? Então tem vários e vários modelos aqui que vocês podem ver de pontos de ancoragem, tá? Aqui, ó, feito um móvel aqui com corda, ó, tá? Ah, mas o móvel pode, professor? Pode fazer móvel com corda, pode fazer a própria linha de vida na escada, né? Se essa escada estiver fixada, eu posso fazer a linha de vida na escada lá e eu me conecto à escada. Tem técnicas para isso que a gente ensina as amarrações no treinamento de ANR35. Beleza? Beleza? Já já eu passo um videozinho aqui, vou tentar encontrar depois, um videozinho aqui para ilustrar, gente, a questão desses trabalhos em altura. Já a gente vê. Quem quiser perguntar, só abre o áudio aí e pergunta, tá? Nesse momento eu não tô vendo o chat, tá? Então, a gente viu ali nas fotos ali os pontos de ancoragem, conectores, né? Que são elementos essenciais para você fazer a ligação entre o teu cinto de segurança ou o cinto de segurança da pessoa e o ponto de ancoragem, ok? Conectores são elementos essenciais para ligar diversos componentes do sistema de proteção contra quedas. Eles permitem uma conexão segura, confiável, evitando a desconexão acidental por parte do trabalho. Então, são aqueles mosquetões. Por exemplo, aqui eu vou te dar alguns exemplos. A gente pode fazer essa conexão, essas conexões com cordas ou com equipamentos próprios como os mosquetões, né? Tem alguns mosquetões aqui da NR35. Ah, gente, é interessante, tá? Eu já convido vocês antecipado que agora na sexta-feira a gente vai ter o podcast, vai falar sobre trabalho em altura, tá? Mas a gente está falando desses mosquetões aqui, ó. Tá? Alguns exemplos, tá? Eu posso usar mosquetões, eu posso usar outras formas aí, ó. Então são esses equipamentos aqui, ó. Mosquetão, tá? Mosquetão tradicional para escalada e para usar, né, em vários locais, e os fixos ali nos talabartes, tá? Ele tem sistemas aqui, gente, para evitar que abre esse ponto de conexão aqui, né? E aí eles têm de vários tamanhos. Eu vou mostrar depois o vídeo aqui da MR5, vocês vão ver vários modelinhos aqui depois, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Então tá aqui o talabarte, ó, e tem os mosquetões nas pontas aqui, ó. Tá? Esses aqui são equipamentos que a gente utiliza para conectar na altura, ok? Para não precisar amarrar direto o cinto lá, tá? Sempre garantindo uma segurança. Esses mosquetões, eles têm o peso que eles aguentam, tem tudo direitinho, tá? Tem vários e vários modelos. E geralmente, gente, não é equipamento barato, tá? Não é equipamento barato, tá? Quem estiver participando do podcast, eu vou mostrar lá ao vivo, lá já a professora Ana vai trazer um cinto e tal. Eu vou trazer alguns mosquetões, né? Que a gente tem lá para mostrar, o pessoal visualizar, tá ok? Vai estar no podcast da sexta-feira eu, o professor Elcio e a professora Ana, tá? Então tem vários e vários modelos. Linhas de vida. Linhas de vida são sistemas de ancoragem horizontais, onde você vai, né, com o teu talabarte, teu equipamento lá, o teu trava-quedas, e vai conectar esta linha de vida, tá ok? Então, linha de vida, ó, para vocês visualizarem. Linha de vida. Ela pode ser, já falei, através de fitas, né? Ou através de cabos de aço, algum sistema ali que suporte o peso. Então, ó, que nós temos aqui ele feito através de cabo de aço, né? Fator de queda aqui para esse telhado aqui, 0, tá? Nós temos aí ele nesse modelo. Opa, peraí. Nesse modelo aqui, né? Cabo de aço, que já falei. Então, tem várias formas de instalar ele. Essa instalação, ela tem que ser feita por empresa especializada e depois
além de ser feito ali por empresa especializada, normalmente, também tem que ter um ART, uma anotação de responsabilidade. Porque alguém tem que garantir que essa linha de vida funcione e aguenta uma quantidade X de quilos, etc, etc, tá? Então o negócio é sério. Aqui outro modelo aqui, ó. Tá? Vários modelinhos, ó. Tá vendo? Aí tem suspensa, tá? Tem de vários tipos aqui, ó. Pessoal, tudo aqui tá trabalhando em telhado, ó. Tá? Olha aqui, ó. Ela passando aqui na altura do peito aqui do colaborador. Ele conectado aqui na linha de vida, ó. Mexendo em laje aqui na construção civil. Tá? E ó, outro exemplo aqui, ó, telhado de novo, ó, tá vendo? Ó? Ele chega com o cinto dele, o talabarte, e conecta esse cabo de aço, essa linha de vida que a gente chama, tá? Então, quando alguém falar de linha de vida, vocês já sabem o que que é. Lá deveria ser criado, Agvaldo, lá onde você falou lá, o pessoal tava mexendo lá, dando manutenção, tinha que ter uma linha de vida lá, nem temporária, para aquele pessoal trabalhar. Então, tem vários modelinhos aqui, ó. Ah, aqui, ó, o pessoal trabalhando também na construção aqui, ó. Tá vendo, ó? Conectou ali da linha de vida um trava-quedas, né? Tem vários modelos, gente. Então, o modelo é o que mais tem, depois vocês vão ver aí, ó, outra linha de vida aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ele tá suspenso no balancinho aqui, ó. Aqui há um cabo de aço passando aqui na lateral aqui do prédio, ou na lateral aqui onde tá esse balancinho aqui, que ele tá conectado a um trava-quedas. A pessoa, e esse trava-quedas tá conectado à linha de vida, tá? Que pode ser instalado aqui em algum ponto próximo aqui, ou está na parte, né, superior lá onde esse balancinho, no teto lá onde esse balancinho está instalado, tá? Por que que vocês começam a ver que tem uma série de modelos de tipos e isso varia de empresa para empresa, que depende do ramo da atividade, da característica do local de trabalho que a pessoa está trabalhando, né? Então varia muito. Então é impossível a gente capacitar aqui vocês durante o curso para todas as características que vocês possam encontrar na vida real. Tá? Então tem modelos, vários modelos. Professor, eu trabalho na empresa, quando já sou auxiliar, sou estagiário, ou quando eu for técnico de segurança, e se não tiver linha de vida? Vai ter que pegar a NR35, montar o teu projetinho lá e convencer o patrão lá a instalar a linha de vida. Se for uma atividade que com frequência é feita atividade na altura. Por exemplo, telhado, lá na construção. Agora, se é algo temporário, que nem a Dagvalda falou lá, não, eles foram mexer lá, trabalhar na altura lá, aí tem que fazer ela temporária, enfim, são outras características ali que a empresa deles lá, quando vai fazer a manutenção, deveria garantir para eles, Dagvalda. Mas a gente sabe como que é a realidade, tá? A gente também não é bobo em relação a isso, né? Então, essas são as linhas de vida. Sistemas de ancoragem horizontal ou vertical que fornecem um ponto de fixação para trabalhadores durante o deslocamento, né, nessas atividades em altura, né? Geralmente, linhas de vida são para grandes alturas, né, que sempre passam aí de 2, 5, 10 metros, né? Ou quando a gente está, né, em grandes alturas, ok? As linhas de vida garantem também a segurança do trabalhador, uma vez que fornecem ali pontos de conexão, né, de ancoragem ali para esse trabalho ser feito de forma segura, tá? Durante os treinamentos do NR35, ou noções básicas que você tem que ter, é falado sobre plano de resgate, o que fazer para resgatar a pessoa que ficou penduradinho lá, né, na altura, sofreu a queda lá e tudo mais. A gente aprende isso também, associado aí, claro, a primeiros socorros, tá? Então, a identificação dos riscos, avalia-se cuidados dos ambientes potenciais riscos durante a atividade, planeja ali o que fazer na situação de emergência. Então, há o desenvolvimento de um plano detalhado de resgate e ações de emergência e o treinamento da equipe, tá? Esses três fatores aqui, na nossa SAP, a gente não conseguiu garantir, tá? Não conseguimos ter elementos suficientes para garantir que isso aqui existiu, ok? Um plano de resgate e emergência é essencial para garantir, né, segurança dos trabalhadores envolvidos nas atividades. Esse plano começa na análise minuciosa dos possíveis riscos do cenário que a pessoa vai trabalhar, levando em consideração fatores como condições climáticas, localização, tipo de serviço e os equipamentos a serem realizados. Tá? Isso deve existir de forma documentada, tá, gente? Essa documentação desse plano de resgate de emergência é a responsabilidade do SESC, por exemplo.
tá? E aí, pôr em prática, os colaboradores aprendem no treinamento e executam, tá? Responsabilidades. Responsabilidades do empregador. Fornecer EPI adequado, realizar o treinamento. Então, é obrigação da empresa. A empresa, ela tem obrigação, gente, presta atenção. Estou falando não a só terceirizada como a principal, de fornecer o treinamento para o trabalhador. Ela tem que fornecer. Então, já deixo a dica para vocês. Em vez de vocês pagarem um treinamento de NR35, não, gente, vocês vão fazer pela empresa se você tiver que subir. Não precisa gastar com isso, não. Tá? Então, fornecer EPI adequado, responsabilidade da empresa. Realizar o treinamento de NR35, responsabilidade da empresa. Implementar um programa de prevenção de riscos, responsabilidade da empresa e de sede. Garantir procedimentos de segurança, que os procedimentos de segurança sejam seguidos, responsabilidade da empresa através do SERMIT também. E aí, a responsabilidade do trabalhador. Utilizar os EPIs corretamente conforme o treinamento, seguir as orientações de segurança da parte do SESMIT, informar qualquer irregularidade ou situação de risco antes de iniciar a atividade ou durante ela. Tá? Lembrando que a legislação ela estabelece penalidades e multas para as empresas e para os empregados que não seguem essas normas. Ah, professor, a empresa vai me multar se pegar o colaborador sem usar o EPI, mesmo treinado? Vai. Vai porque o pessoal ali, gente, apesar da multa, né? O pessoal fala muito dessa questão de multa, indústria da multa, só tá multando porque você tá irregular. Só tá multando porque no teu treinamento você não conseguiu conscientizar o teu colaborador. Então não tem como chorar, tá? Boas práticas e dicas para se trabalhar à altura. Ah, o detalhe, olha só, gente. Estudando a norma, a empresa pode fazer o treinamento de trabalho em altura sem necessariamente precisar contratar uma empresa terceirizada. Então, Dagvaldo, a empresa pode colocar você, quando você for técnico de segurança do trabalho, para dar o treinamento de altura. Pode, pode. Se você tiver domínio ali, segurança dos conteúdos ali, seguir direitinho o cronograma da norma da NR35, você vai fazer o treinamento numa boa, normalmente. Ok? Tranquilo, é só seguir os requisitos de lá. Ok? O que você não pode é trabalhar na altura sem estar treinado. Né? E liberado ali, questão médica e tudo mais, tá? Planejamento. Planejamento deve ser minucioso. Me lembro, antes de iniciar a atividade de trabalhar à altura, é essencial realizar o planejamento dessa atividade. Envolver aí, identificar os riscos, selecionar equipamentos de trabalho e equipamentos de proteção adequados e estabelecer um procedimento seguro para se trabalhar. Esse planejamento ele ajuda a garantir que as medidas de segurança sejam implementadas e corretamente cumpridas. Ok? Treinamento contínuo. Vocês vão ver que a periodicidade, um treinamento de NR35, ele só vale 2 anos. Né? Então, vale a pena, gente, você pagar aí por fora, Dagvaldo, um treinamento de NR35? Ah, eu quero ficar especialista em NR35. Vou pagar um treinamento de NR35. Bacana. Para ficar especialista, para ter o conhecimento, bacana. Só que saiba que esse treinamento em 2 anos, ele já não vale mais. Ele tem que ser reciclado. E é o que não foi comprovado lá na nossa SAP. Tá bom, pessoal? Tô falando da Guivaldo aqui, mas tem mais gente, né? Tem o Danilo também aí, a Lohane. Tá, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Quem quiser interagir, gente, eu não tô vendo o chat, então só abre aí o áudio e fala comigo, pergunta se tiver dúvida, tá? Então, tem uma periodicidade. Essa periodicidade, ela está ela é escrita, ela está falada lá, ela está documentada na NR35. Na NR35 fala, treinamento tem a validade de 2 anos e é obrigatório fazer uma reciclagem a cada 2 anos. Ok? Então não é fez o treinamento uma vez, vale a vida inteira, não, tá? E detalhe, o treinamento, vamos supor que eu trabalho na empresa, na indústria lá, Cubo Mágico, né? Trabalho na Cubo Mágico. O meu treinamento da Cubo Mágico, eu fiz o treinamento. 1 ano depois fui demitido. Vou perguntar essa para vocês estão atentos aí, tá? Eu trabalho na empresa chamada Cubo Mágico e fiz o meu treinamento de NR35. 1 ano depois eu saí da Cubo Mágico. A NR fala que vale quantos anos, Dagvaldo? Ó a cola aqui, ó. Olha, professor. Quantos anos vale o treinamento? 2. 2 anos. Só que 1 ano antes, eu saí, trabalhei só 1 ano só na Cubo Mágico. E aí fui contratado por outra empresa lá de construção, né?
Fui trabalhar em outra empresa lá. O meu treinamento de NR35 vale na outra empresa? O que você Se acha? não tiver 2 anos, acho que pode sim, né? Não, não vale. Não? Mesmo ele não estando vencido, ele não vale para outra empresa. Eu vou ter que repetir ele na empresa. Sabe por quê? Porque são empresas diferentes, registros desse treinamento diferentes e condições de trabalho na outra empresa podem ser diferentes. Então não vale. Tô falando aí do seletista, tá? Da pessoa registrada. Estou registrado na empresa chamada Cubo, fiz o treinamento lá, tá valendo ali dentro dos 2 anos, né? Fiz agora em 24. Vamos supor que eu fiz em 2024 meu treinamento de NR 35. E em 2025, janeiro de 2025, saí da Cubo Mágico. Antes do treinamento vencer. Fui contratada pela outra empresa, pela concorrente lá. O treinamento, apesar de ainda não ter vencido aquele que eu fiz, ele não vale na outra empresa. Eu vou ter que repetir ele, porque a empresa lá tem a obrigação de treinar, de manter os registros, de ter certeza que eu estou capacitado para aquelas características da minha empresa. Entendeu? Então ele não vai valer. Tá? Eu vou ter Mas uma aí ele. noção e tudo mais, mas eu vou ter que repetir esse treinamento lá, refazer esse treinamento lá, né? Alguém falou? Foi eu. Ah. Mas a empresa paga o treinamento? Ela pode ou pagar o treinamento ou botar o técnico lá dela para fazer esse treinamento, tá? Por quê? Porque a norma diz que para fazer esse treinamento da NR35, basta que o instrutor tenha conhecimento e seja proeficiente naquela área, que ele tem que ter o domínio dos assuntos, do que ele vai tratar ali. Pode sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Então vamos supor, Lohane, saí da Cube e entrei na outra empresa lá, sei lá, na Triângulo, tá? Saí da Cube Engenharia e entrei na Triângulo Engenharia. Lá na Triângulo é a Lohane, que é a técnica de segurança do trabalho. Lohane já tentou várias vezes contratar a empresa terceirizada para dar o treinamento. Eles não aceitam. Falaram assim: não, Lohane, você é a técnica, você vai lá treinar os meninos lá. Você vai ter que treinar o pessoal. Tá? Então, você vai ter que fazer o treinamento, então vai ter que estudar lá em NR35 para passar os pontos obrigatórios que tem na carga horária. Vai ter que cumprir a carga horária, vai ter que trazer alguém ou você fazer ali as práticas com os meninos. Vai ter que fazer, se a empresa não tiver, vai ter que fazer o certificado, certificar os meninos, registrar, imprimir, assinar, botar o teu né, dar aquela carimbada lá do teu registro técnico lá do Ministério do Trabalho, assinar o treinamento, pedir para os meninos assinar o treinamento, entregar uma via para eles e arquivar uma via na empresa. Então, no caso, eu vou ter que. Eu vou ter que Pode dar ser uma que seja estudada você. na NR35. Pode ser que seja você procurar, que tem que fazer esse treinamento. E procurar buscar trazer alguém. É isso. Se você conseguir trazer alguém para, por exemplo, dar o treinamento lá da parte prática, se você não se sentir confiante, você vai ter que fazer isso. Ou tem empresa que não te dá essa possibilidade. Ou não deixa você convidar alguém que, vamos dizer assim, sabe mais que você, domina mais aquele assunto, e aí você vai ter que fazer. Vai ter que se virar nos 30 lá, ir atrás de vídeo, ir atrás de estudar uma estudada, enfim, né? Vai ter que chorar para a empresa, não, então me paga aí uma capacitação para multiplicador de NR35 e tal. Mas eu tô falando que às vezes tem empresa que, ó, não quer gastar, gente. Entendeu? Aí você vai ter que estudar e se virar nos 30, tá? Não tem como. Tem coisa que a gente aqui no curso vai dar muitas noções básicas, mas tem coisa que você depois vai ter que passar na pele ali, os treinamentos, tá? Mas é muito tranquilo, gente. A gente abre aqui a norma, tá? Tudo que eu tô tirando aqui desses slides que estão vendo, tirei da norma. Você abre a norma e a gente dá o parâmetro todo. E já fala lá, olha, Lohane, né? Vamos supor, né? Você vai abrir lá e vai falar assim, ó, pro treinamento de NR35, os assuntos obrigatórios são esses. Pá! Aí vai falar, ponto de ancoragem, riscos, EPI, linhas de vida, uso de cinto, noções de primeiros socorros, um bocado de coisa lá que ele vai te falar assim, é obrigatório você falar disso. Então, assim, estudando ali, ou pegando ali os treinamentos tal, né, montando o treinamento ali, você consegue tirar de letra isso aqui, gente.
porque são instruções que vocês vão dar. Aí vai falar, olha, aqui a gente trabalha com escada, a escada é essa, é aquela. Aí na NR3 vai falar assim, a escada que pode, que não pode. Ah, mas foi um serviço de eletricidade, aí tem que ser uma escada do tipo de fibra ou de madeira, a pintura da escada tem que estar boa, tem que ter borracha ali antiderrapante na escada. Então a norma ela te dá passo a passo de tudo. É só você transformar isso no treinamento, que isso vocês vão aprender durante o curso, montar esses treinamentos e tal, que não é o DDS que a gente já fez por aí, são treinamentos, tá? E aí vai montar para montar o treinamento e passar as instruções, gente, isso aí no curso vocês vão aprender numa boa. Vai fazer o slide e tal, como vai falar. Então por isso que eu falei lá para vocês lá no primeiro módulo, parece besteira, encheção de linguiça lá, né, e tal, mas vocês vão precisar interagir, falar e ter poder de convencimento, fala, oratória, perder um pouquinho da timidez para falar em público. Vai ter que fazer muita apresentação em slide. Dependendo da empresa que você cair, você vai ter que fazer, gente. Talvez você caia numa empresa grande que outro técnico faz. E aí você cai numa outra área mais administrativa, mais de checklist, de fiscalização. Mas como a gente não sabe qual área que você vai cair, a gente vai dar várias noções básicas para vocês, entendeu? Mas especialista na norma mesmo, você só fica se você pegar ela. Aqui na minha empresa é um frigorífico, então vai pegar a 37 lá e vai ter que ler de cabo a rabo ela, vai ter que entender tudinho ali. Pega o PGR da empresa lá, lê tudo que tá falando no PGR da empresa lá, é assim que você vai ficar especialista lá, quem for trabalhar no frigorífico. Não tem outro jeito. São 38 normas. Aí tem normas aí que tem, sei lá, 50 itens, 100 itens. No curso, impossível. No curso aí, né, que a gente tem aí em torno de 1.600, 1.800 horas para estudar em 2 anos, impossível. Porque é muito assunto para a gente falar, entendeu? Então acaba sendo noções básicas mesmo, igual eu tô trazendo para vocês aqui, tá? Entendeu, Lohane? Ficou com medo? Ficou triste? Viu que a responsabilidade é grande? Que mais ou menos. Né, o negócio não é fácil, não. Danilo ia falar alguma coisa? Se fizer aquele curso particular, especificamente da NR35, por exemplo, Show aí de serve bola. para todas as empresas? Aí, Danilo, olha só, aquele curso lá, pra gente que tá fazendo curso, pra gente que é técnico de segurança do trabalho, esses cursos que a gente paga por fora, ele é excelente. Sabe por quê? Porque aí, se você precisar aplicar o curso da NR10, básico e complementar, esse de NR35 e NR33, todos eles, para o trabalhador, ele é repetido lá na empresa. Ou ele precisa ser revalidado, reciclado dentro da empresa lá. Certo. Tá. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, a reciclagem às vezes é a reciclagem acaba sendo o mesmo conteúdo, a mesma carga horária do curso principal. Então vamos supor assim, que você não é técnico de segurança do trabalho, já tem um curso de NR35 por outra empresa ou fez particular, Danilo. Você é trabalhador, você não vamos imaginar que você é técnico. Bacana, você vai chegar lá na empresa, vai me entregar o certificado, eu falo assim, opa, ótimo, Danilo, vamos aqui fazer a reciclagem do nosso aqui. Eu tenho que validar para as minhas características, entendeu? A norma diz isso. Sempre que as características da condição de trabalho, tanto da NR35 quanto da 33, mudarem, eu tenho que repetir o curso. Certo. Então, bacana. Agora, para o técnico, talvez ele seja válido. Não, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero fazer esses treinamentos, quero ser o cara que faz os treinamentos. Aí, bacana. Legal você fazer lá por fora para você ter vários. Vai ter lá, você vai fazer um curso lá de 40 horas, você vai ter mais 40 horas só falando daquele assunto. Entendeu? É diferente. Porque, por exemplo, nós estamos em fundamentos aqui. A gente está falando de NR33 e 35. Aí você faz um curso de 20 horas, de 40 horas, são 40 horas só falando daquilo. É diferente da matéria inteira aqui, nós falando de várias coisas em 120 horas. Entendeu? É 120 horas, mas falando de CAT, falando de planejamento e treinamento, falando de NR33, falando de investigação de acidente, falando de diagrama de Chikawa, acaba sendo 120 horas, pouco para falar específico de um assunto. Então, é válido ali para quem quer mexer com treinamento, é válido fazer treinamento complementar. É válido
demais. Na hora que você for contratado como técnico, você bota no teu currículo, pode ser um diferencial lá para você ser contratado, pode. Vai enriquecer teu currículo ali. Mas, se for em questão de execução de atividade de trabalho, vai ter que repetir pela empresa. Ok? Então, por exemplo, eu tenho um curso aqui que a gente não vai conseguir falar hoje, vou falar na semana que vem, da NR33. Eu sou supervisor de espaço confinado. Show de bola, excelente. Se eu for entrar em espaço confinado numa outra empresa aqui pelo Senai, eu vou ter que repetir o curso aqui pelo Senai. Apesar de eu já ser supervisor de espaço confinado, entendeu? Tenho proeficiência nessa área. Consigo fazer treinamento, sou capacitado para fazer treinamento, etc, etc, etc. Mas, se eu trabalhar aqui pelo Senai, eu teria que repetir o curso. Repetir o treinamento. Para Certo. me liberarem para entrar. Entendeu? Agora, não, quer pegar o José para fazer o treinamento. Aí, bacana. Tô proeficiente ali naquela área. Posso fazer o treinamento. Entendeu? Aí você tem que ver a norma. Na NR35, ela dá essa liberdade da empresa fazer. Na 33 e na NR10, aí já tem algumas outras características que eles têm que ter ali. O especialista no negócio, o buraco é um pouquinho mais embaixo ali. Eu tenho que ter os equipamentos para mostrar, tenho que fazer os simulados. Na NR10, eu já tenho que ter ali uma instituição de ensino, tem que ter certificado para poder fazer o treinamento. Então, já na 10, na 10, por exemplo, eu já não consigo, já não seria você, Lohane, igual a gente estava conversando aí agora nesse exemplo, já não seria a Lohane que daria o treinamento de NR10. Já tem que ser uma empresa, uma instituição de educação, especialista naquela área, ou que tem ali registro para poder fazer, liberação para poder fazer aquele treinamento. Ok? Então, tem hora que a norma ela te dá a possibilidade de ser o técnico ou qualquer pessoa da empresa ali fazer o treinamento, e tem hora que ela tem que falar, não, é uma instituição, tem que contratar um especialista para fazer esse treinamento. No meu caso da NR10, tá bom? Muita informação, né, gente? Isso que eu vou dividir. Na semana que vem eu falo um pouquinho mais, como a gente falou muita coisa aqui de 35, na semana que vem eu falo mais da 33, tá? Pra gente matar esse assunto da NR2 aí, da SAP2. Inspeções de manutenções, tá? E sempre comunicar o colaborador. O trabalho em altura envolve equipe, e o trabalho em altura que envolve uma equipe de profissionais, independente deles estarem treinados ou não, né? Eles devem passar ali pelas comunicações ali de os riscos que eles vão enfrentar, né, da liberação e tudo mais, tá? É essencial que haja uma comunicação efetiva entre todos os membros envolvidos ali naquela atividade, tá? Para que o SESM, o responsável ali, né, coordene as ações, identificar os problemas de maneira rápida, repassar tudo que tem que ser feito. Então você está falando que mesmo que aquele trabalhador, professor, que foi limpar a caixa d'água, ele já tenha treinamento, seria legal então ter o quê? Olha, seria o correto ter um técnico de segurança falando assim, olha, amigo, você está treinado? Tô. Você está em condições hoje de trabalhar? Tô. Então, ó, aqui tem um risco X, você vai colocar a escada desse jeito, a escada é essa, a linha de vida é essa, o cinto de segurança que eu vou te fornecer é esse, tá? O equipamento aqui é esse, se der emergência, você vai acionar o fulano de tal, vai ter o fulano aqui para te socorrer se você ficar pendurado, se você cair, etc, etc. Tá? Mesmo ele tendo treinado, isso tem que ser informado ali antes da atividade iniciar. Tá ok? Isso é fundamental, gente, para garantir a segurança de todos ali os envolvidos. Tá? E por fim, e não menos importante, né? A gente tem aí as permissões de trabalho ali que devem ser seguidas ali e liberadas, tá? Então, mostra a permissão na semana que vem, tá? Ou a ordem de serviço, ou a liberação ali, de fato, tá? Lembrando que na análise lá, como eu falei na semana passada, na análise inicial dessa liberação dessa atividade aqui, se eu identifico que ele não está treinado, que no dia ele não está bem, que não tem o EPI, que faltou a linha de vida, que está faltando corda, que está faltando EPI, que não está sem capacete, ali na liberação eu já nem libero a atividade. Se eu nem libero, já corto ali o mal pela raiz, tá? Então achem ali, façam o uso das técnicas ali, né? Vocês vão entender um pouquinho mais do diagrama de Chicago ali com a professora, aliás, nas aulas práticas aí agora desse final de semana. Acho que esse final de semana tem, né? E vocês vão entender um pouquinho mais, mas achem 3 causas ali e proponham 3 soluções, tá? Então esse é o complemento em relação ao NR35 que eu deixo para vocês hoje. E aí na semana que vem a gente fala um pouquinho mais Na semana que vem eu abro com o vídeo lá
da MR Cintos para vocês verem, porque não vai dar tempo, já 8h10, né? Abro com o vídeo da NR35 lá da MR Cinto para vocês verem várias atividades práticas e várias formas ali o cinto sendo utilizado na semana que vem, tá? E a gente já passa esse vídeo, já mata esse assunto da NR35 e aí eu falo da 33. Já a 33 também, o negócio é sério ali quando a gente fala da NR33 também, tá? Gente, olha só, se tem um NR falando só de um assunto, é porque o trem é perigoso. O trem mata, o negócio ali, o acidente é sério se ocorrer, tá? A gente tá falando aqui de gente perder emprego, de gente perder vida, de você ir aí, dependendo se você não seguir uma norma dessa aqui, de você ter que ficar aí diante de um juiz trabalhista, ficar explicando o porquê das coisas. O porquê que você, né, como é que você vai explicar? O cara morreu lá, a empresa está sendo processada pela família lá. Fica muito difícil você explicar na frente do juiz lá, representando a empresa, que você liberou a atividade, tá? Sem o camarada estar treinado, se ele está usando um cinto. Tá? Olha, gente, é muito difícil. É constrangedor você ir representando a empresa como técnico de segurança do trabalho, ficar dando depoimento no juiz lá do que aconteceu. E aí, não achem que é brincadeira. Um óbito na empresa, você vai ter que dar depoimento. Se não for para o juiz, é para o delegado. Mas delegado, tá, mas ele caiu como? Não sei. Mas aqui na câmera eu vi que ele caiu. Por que não tinha EPI? Porque não me avisaram. Olha, é constrangedor, tá? Eu nunca tive que dar depoimento para delegado, porque nunca morreu ninguém sobre a minha responsabilidade. Eu não precisei, né? Toda a minha parte ali estava ok, não precisei ir representar a empresa nesse sentido, tá? Já precisei ir assim, como representante, em questão do camarada reclamar de desvio de função, outras coisas aí que a gente conseguiu, tinha documento ali, a gente conseguiu comprovar, treinamento, outras coisas de reclamação trabalhista com o colaborador vivo. De colaborador moço, nunca precisei ir no juiz ou no delegado ficar dando depoimento, justificar o porquê que eu não fiz alguma coisa. Esse eu nunca precisei, graças a Deus. Tá? Agora, do pessoal de má fé ou por algum outro motivo reclamar da justiça trabalhista, às vezes acontece, às vezes a empresa manda a gente como técnico ir lá representar e lá dar justificativas, né? A maioria das vezes a gente sempre tinha as documentações, então a nossa parte da segurança não foi, não demos margem ali para ter não conformidade ali, para dar ganho de causa para a pessoa. Agora, outras partes ali, a gente não garante, né? A gente garante da segurança, tá? De hora extra, essas coisas aí, não é com a gente, tá bom? Dúvidas, dívidas é vocês entregar a atividade no tempo, né? Mais dúvidas, alguém tem? Tá? A gente avançou bastante, gostei aí, apesar de pouca gente ter entrado hoje, gostei da participação. Pode falar, Danilo. A presença online agora, você que marca agora? Eu tô marcando até voltar ao normal, eu tô marcando, tá? Até ela voltar a funcionar. Tá, okay. O pessoal do TI tá trabalhando aí nessa falha aí depois que atualizou, tá bom? Tá ok. Nossa, atualização agora pelo celular ainda nem para mexer mais. Tá confuso, né? É porque é costume, Danilo. Já a gente acostuma de novo, tá bom? Até eu tô me acostumando ainda. O lugar que eu leio o chat mudou, o desenho da nota ali, enfim, tem uns negocinhos que é diferente agora. É costume, toda novidade a gente demora para adaptar um pouquinho, tá? Não é só vocês que estão se adaptando, não, a gente também tá nessa adaptação aí também, né? Alguns modelos que a gente usava de imagem lá do cronograma não pode mais, aí o cronograma, vocês viram que deu uma mudada, né? Tá uma imagem diferente. Então, infelizmente é normal, tem essas mudanças tecnológicas, a gente não tem como fugir delas, infelizmente. Tá? Okay. Mais alguém? Podemos encerrar? Aqui, ó, o cronograma tava falando assim, ó, ficou diferentão. Ô, professor. Oi, pode falar. Fazer uma pergunta, não sei se você informa, sobre se eu for fazer um currículo para mim conseguir uma vaga de estágio. Daria uma dica como que eu podia estar fazendo esse currículo? Olha, em que período do curso que a gente está? Como é que faz? Dagvaldo, esse é um ótimo assunto para a gente trabalhar ele se você entrar na sexta-feira no podcast. Entra no podcast e lembra lá no chat, pergunta lá para a gente dar essas dicas lá que a gente, no podcast, no finalzinho, a gente abre lá, a gente pode falar.
A gente pode dar essas, você perguntar no podcast por mais tempo, que agora meu tempo está estouradíssimo, tá? Uhum. E você também vai ter essa oportunidade a partir do dia 20 e quanto, Poli, lá consegue? A partir do dia 22 lá, depois a gente vai mandar a agenda para vocês, o pessoal vai divulgar, mas no Econsegue também a gente vai dar essas dicas aí de como fazer esse currículo, tá bom? Aliás, de como enriquecer, você pode perguntar um pouco dessa parte aí também, que vai ser interessante. Mas pergunta no podcast, a gente fala com você na sexta-feira, tá bom? Tá bom. A gente já teve momentos aí onde a professora Lilian, acho que é isso, ela falou bastante aí dessas entrevistas, de como fazer um bom currículo, etc, etc, tá? Eu vou ver aqui se a gente vai ter um tema desse no E-Consegue, mas na sexta-feira aí, nos podcasts aí, você pode tirar essas dúvidas aí sem problema nenhum, tá? Uhum. Mas assim, só para não deixar vocês no limbo, tá? Que ainda tem um minutinho aqui, segue o padrão que tá ali mesmo daqueles currículos vitais que você encontra na internet e tal. E tem muitos vídeos bacanas aí da área de RH que te ajuda a montar aí esse documento aí, esse currículo aí, tá? Como você focar e tal e tudo mais, tá? Tá bom? Tá bom. Em algum lugar aqui na plataforma mostra o período do curso que a gente tá? Período do curso que vocês estão, ó, vocês fizeram a matrícula, vocês lembram que vocês fizeram a rematrícula recentemente, e tem até gente que ainda não fez, porque tá achando que tá tudo bem, é só continuar assistindo, é só continuar indo lá no final de semana, tem que passar na secretaria lá e assinar o contrato do segundo módulo, tá? Nós estamos no módulo 2. Acabamos o módulo 1, que foi fundamentos, vocês foram lá na escola, assinaram de novo um papelzinho lá de contrato, e se matricularam no módulo específico 1, que é o nosso módulo 2, aliás. Tá? Então, a gente está no segundo período aí. Tem que assinar? Eu não assinei nada, não. Eu só Olha paguei e aí. mandei a Xerox, mandou o comprovante de endereço, só. Deixa eu ver se tá alguma pendência para você aqui. Ai, 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 hein? Eu não assinei nada, não. Não, elas matricularam já vocês, tá? Lohan e Dagval, tá tudo certo aqui, ó. Vocês estão vendo a lista aí, tá? Todo mundo que tá aqui tá matriculadinho. Tá bom? Se tiver alguém que veja essa gravação, ou que esteja assistindo aqui, que não está nessa lista aqui, procura a secretaria da escola. Bom? Fechado? Certinho? Então vou encerrar aqui, tá, gente? Ó, obrigado a todos aí. Tô parando aqui a gravação. Uma boa noite. Semana que vem, né? R33.